E aí, galera da taverna, tranquilo, pessoal? Galera, seguinte, hoje a gente vai falar de um livro. Cara, eu nem sei como que eu vou começar a falar desse livro. É um livro tão foda, tão foda. Vamos pelo como eu achei esse livro. Eu tava pesquisando, né, na internet algumas coisas. Falei, tô a fim de ler alguma coisa diferente. Eu tenho uma lista de livros gigantesca, mas falei assim, vou catar um livro aí diferente para eu ler. E fui vendo assim uns livros aleatórios na internet. E aí parei em um livro que me chamou a atenção porque tinha história de alienígena e tal. Falou alienígena e já me deu uma prendida. Porque é um assunto que eu gosto, já expliquei isso em outros vídeos. E aí me deu uma prendida. Aí eu fui ler a sinopse, né? Que daqui a pouco eu vou ler pra vocês. Fui ler a sinopse e achei bem interessante. Só que foi um livro que eu, pela sinopse, assim, eu olhei a sinopse, olhei o livro, falei assim, cara, eu acho que esse livro vai ser um livro meio chato. Eu achei que ia ser um livro que eu ia começar a ler, ia ler um capítulo, ia ler 2 capítulos e não ia curtir. Ia acabar desistindo, assim, eu peguei ele pra ler meio que só pra conhecer e achei que nem ia pra frente. E, cara, me surpreendi. Um dos melhores livros que eu já li. Depois eu vi que é um livro clássico aí, adorados e por muitos, e é um livro que tem muita premiação. Cara, que livro foda. Desculpa, eu não gosto, eu tô tentando evitar falar palavrão, mas, cara, não tem como. Esse livro eu preciso falar que é um livro foda. Vou ler a sinopse pra vocês aqui, antes de mais nada, né? Antes da gente começar a falar sobre ele. Eu já falei aqui, eu não gosto de dar resenha, de ficar falando muito sobre o livro, mas esse livro em específico eu preciso falar algumas coisas sobre ele, porque não tem como não entrar em detalhes sobre esse livro. Então vamos lá, primeira coisa, eu vou ler a sinopse aqui do livro e falar o nome dele, né? Obviamente, vou deixar a capa dele aí também. E o nome do livro é o seguinte: O Problema dos Três Corpos. O Problema dos Três Corpos. Eu não vou saber falar o nome do autor. Xin Liu, sei lá, é um livro de um escritor chinês que é um cara genial, um engenheiro, o cara é pica das galáxias. Não é à toa que o cara fez um livro extremamente absurdo de foda. Então vamos lá. A descrição do livro: China, final dos anos 1960, enquanto o país inteiro está sendo devastado pela violência da Revolução Cultural. O que é uma coisa real, tá, galera? Que não é ficção, isso aí é uma coisa real. Enquanto o país inteiro está sendo devastado pela violência da Revolução Cultural, um pequeno grupo de astrofísicos, militares e engenheiros começam um projeto ultra secreto envolvendo ondas sonoras e seres extraterrestres. Uma decisão tomada por um desses cientistas mudará para sempre o destino da humanidade. E 50 anos depois, uma civilização alienígena, à beira do colapso, planeja uma invasão. O Problema dos Três Corpos é uma crônica da marcha humana em direção aos confins do universo, uma clássica história de ficção científica do melhor estilo Arthur Clarke. É um jogo envolvente em que a humanidade tem tudo a perder. Então, galera, essa é a sinopse do livro, que já diz bastante coisa. Cara, é um livro absurdamente inteligente, é um livro com uma história absurda é que eu não queria dar spoiler, mas, cara, é uma história absurda. Por quê? O cara pega várias paradas reais que existiram e ele pega, e é um cara inteligente, como eu falei, ele é engenheiro, o escritor, ele é um monte de coisa pica das galáxias aí. E ele pega várias teorias que existem no mundo da ciência, no mundo da física, no mundo de tudo, de religião. Várias teorias, por exemplo, o Problema dos Três Corpos é uma teoria que existe. Se você quer saber mais, você dá uma pesquisada no Google. É uma teoria que existe no mundo da física e no mundo da ciência. É um negócio que o pessoal tenta trabalhar aí há muito tempo e rola uma polêmica. Tem muita coisa assim de criação, como o universo foi criado, como que criou o Big Bang, todas essas coisas assim que sempre geram uma polêmica de como que surgiu, né? Aí religião, Deus fez a Terra, foi explosão, o homem veio do macaco.
sempre tem essas coisas, né? A gente já convive com várias teorias aí de cientistas, de religiosos, não sei o que, um contra o outro. E cara, o escritor ele pega muita coisa real e dá um propósito, que a ficção dele foi essa. Ele pegou muita coisa real e deu um propósito ficção para isso, que ele incorporou aí uma coisa meio extraterrestre. Só que cara, é uma ficção muito real, é muito real. Eu tenho minhas dúvidas se realmente é uma ficção ou se esse cara tentou passar uma mensagem para a humanidade. Porque é um livro muito real de coisas possíveis que podem acontecer. E é um escritor que ele tá no meio de tudo, de política, de coisa real, assim. Ele conhece, ele tem conhecimento político muito grande, conhecimento de física, conhecimento de matemática, conhecimento de milhões de coisas, de ciência. Então é um cara que ele tá no meio real disso tudo. E ele passa isso pra gente de uma forma impressionante, cara. Tipo assim, eu me sinto outra pessoa depois de ler esse livro, porque foi um livro surreal. Eu vou tentar trabalhar aqui meus comentários nas anotações que eu fiz enquanto eu li o livro, tá? Então aí eu vou falando aos pouquinhos para ir explicando algumas coisas. E tem muita coisa de computação também. Eu até comentei com um amigo meu, Carlão. Carlão, se você estiver assistindo aí, cara, é um livro que você tem a sua cara. Assim, eu lendo o livro, eu lembrava de você várias vezes, porque tem muita coisa de computação, tem muita coisa que você gosta. E você gosta de negócio de guerra, e você gosta de coisa de tecnologia, assim. Então, cara, é muito foda esse livro. Eu tenho certeza que você vai gostar e que você vai ficar de queixo caído também, igual eu fiquei. Então, vamos lá. Meu comentário, assim, logo de cara eu botei livro esplêndido. Cara, não tenho o que explicar, é um livro esplêndido. Aí eu comentei, né? Mistura ficção com coisas reais da história da humanidade, que foi o que eu acabei de falar. O cara pega conflitos políticos, conflitos religiosos, coisas que envolvem ciência, coisa que envolve, cara, todas as áreas aí, teologia. Nossa, velho, é muita coisa, cara. E o cara trabalha em cima de tudo isso de uma forma impressionante. Uma corrida da humanidade na ciência para entender o universo, entender que não estamos sozinhos e tal. A gente sabe que rola isso no mundo real. Tem muita gente, tem muita organização aí que tenta provar que existe vida em outro planeta. Alguns cientistas tentam provar isso também. Tem muita treta rolando aí a Área 51, aí o pessoal acha que esconde coisa na Área 51 e tem várias outras paradas. Então é muita treta que rola em cima disso e o cara trabalha em cima dessas tretas, mas cara, de uma forma que como eu falei, eu tenho minhas dúvidas se é ficção mesmo. Muita coisa de comunismo. Então trata muito também de uma questão da revolução cultural, né? Que justamente por essas crenças de algumas pessoas quererem explicar algumas coisas, vida extraterrestre e tal, teve essa revolução cultural. Então muitos cientistas aí foram foi uma caça a bruxas, né? Os cientistas, os físicos, as pessoas que eram gênio na época aí foram praticamente crucificadas por estudantes. Dá uma pesquisada aí no Google, Revolução Cultural da China, que você vai também entender melhor o que eu tô falando. E o cara trabalha muito nessa parte da Revolução Cultural, e o cara trabalha muito em muita coisa real que existiu. Então, eu confesso que durante o livro, não que seja necessário, tá? Não precisa disso. Mas eu confesso que durante o livro eu peguei várias coisas no Google para ler, para ficar mais a par, assim, para saber mais informações sobre o conteúdo. Tipo, Revolução Cultural e tal. Então eu lia, e outros assuntos também que eu vou citar aqui, eu lia para ficar mais por dentro. E cara, foi um livro que para mim foi um curso. Eu aprendi muita coisa nesse livro. O massacre dos cientistas, caça-bruxas para os cientistas que estavam à frente da civilização e pensavam grande. Foi o que eu acabei de falar, né? Tinha muita gente que estava à frente, já pensando lá para frente, e eles foram boicotados porque as organizações underground aí não queriam que a humanidade evoluísse. O livro de escrita bem difícil. Isso aqui é um ponto negativo do livro. Eu diria que só o único ponto negativo que eu consigo lembrar. Não é um livro de escrita fácil, como eu costumo falar, que vai fluir bem e tal. A escrita é bem
é bem difícil porque é muito termo físico, é muito termo científico, é uma escrita mesmo, tipo, cara, você vê que sabe quando a pessoa é muito cabeçuda, assim, muito inteligente e não consegue explicar as coisas de uma forma simples? Então ele não consegue botar em palavras simples, porque ele quer passar a realidade das coisas além da ficção. Então é um livro de escrita difícil, mas eu confesso que eu não achei ruim. Geralmente livros de escrita difícil são chatos, mas eu achei muito bom esse livro. É uma trilogia o livro, tá, galera? Eu vou falar só do primeiro e depois eu vou falar do segundo. Nesse atual momento que eu estou gravando o vídeo, eu estou na metade do segundo livro, que eu não vou comentar agora sobre ele, mas eu vou falar futuramente. Então, livro de escrita difícil, muito termo físico, muito termo científico. Às vezes você tem que ir lá no Google dar uma pesquisada, tem que ir lá no Google para poder dar uma clareada na mente aí. E aí eu continuei, né? Muito termos físicos, de coisas reais que eu não conhecia, que eu joguei no Google. Aí eu dei um exemplo aqui de um negócio, até coloquei aqui, ó, por exemplo, uma coisa que ele fala muito no início do livro, é uma coisa chamada radiação de fundos em micro-ondas. Pra você ver como é que é o nível do livro. Aí eu fui pesquisar o que era isso. Eu vou ler a descrição do Google aqui para você. Ela se caracteriza por apresentar um espectro térmico de corpo negro com intensidade máxima na faixa micro-ondas. Basicamente, a radiação cósmica de fundo em micro-ondas é um fóssil da luz, resultante de uma época em que o universo era quente e denso, apenas 380 mil anos após o Big Bang. Então ele trabalha muito essas coisas científicas que às vezes a gente nem ouviu falar. E eu achei isso muito foda, cara. Essa parada dessa radiação aí que explica... É uma prova, é um negócio que os cientistas tentam provar para o mundo, que foi o Big Bang que criou a Terra, que criou o universo, que criou a Via Láctea, que criou não sei o que, criou não sei o que lá. Porque essa radiação doida aí é um fóssil, né? Eles falam que é o fóssil do Big Bang. Cara, é impressionante. O livro é impressionante. E para quem gosta aí de coisa de ficção, de filme de herói e tal, que assistiu o Homem-Formiga, o pessoal fala muito de universo quântico, né? Que é um negócio que você vai para a célula e vai para não sei o que. Então tem coisa de universo paralelo e tem universo quântico. E o cara, ele fala muito isso, ele trabalha muito isso também. Só que não da forma ficção, cara. Ele trabalha isso de uma forma real. E tipo, com fatos reais. É impressionante o negócio, cara. Ele prova isso e ele conta e vai explicando estudos reais disso. Continuando. Eu sei que o vídeo está grande, tá, pessoal? Mas esse livro merece um vídeo um pouquinho maior. A humanidade tem a necessidade de explicar tudo. E tenta fazer com que tudo tenha um sentido lógico. Isso também é trabalhado no livro. A gente sabe que a gente vive o ser humano, ele é muito prepotente, e o ser humano acha que ele é o dono do universo, e ele acha que ele tem explicação para tudo, e tudo ele consegue explicar, e o que ele não consegue explicar ele fala que não existe, ou então as pessoas que não conseguem explicar certas coisas jogam para a religião. A gente sabe que isso acontece. Então, cara, ele também trabalha nesse ponto. É esplêndido, cara. É difícil falar desse livro, cara, porque é um livro que ele pega tudo de polêmica e pega umas paradas extremamente dos assuntos mais brabo que tem aí e faz você entender esses assuntos e faz esses assuntos terem sentido. Cara, é um livro sensacional. A história do livro afronta a ciência de um jeito que o universo não lógico, de um universo não é lógico, e que toda a ciência que conhecemos está errada. Todas as teorias, Einstein, Newton, etc., esses gênios aí, todo mundo, né, que provou uma teoria, que provou alguma coisa, o livro explica que tem organizações que questionam essas pessoas, que vão contra os ensinamentos dessas pessoas, que falam que elas estão erradas e explicam por que elas estão erradas. E, cara, depois que ele começa a explicar, você para e pensa e começa a achar sentido nisso. É um negócio muito louco. Vamos lá. Terceira folha. Essa aqui é uma folha especial, galera, que é o seguinte. Eu vou ter que fazer um comentário desse livro, que é uma coisa que eu fiquei de queixo caído. Eu reli esse capítulo várias vezes. Todos os capítulos me deixavam impressionado. Só que esse em específico eu achei sensacional e é um pouquinho de spoiler. Então o que eu vou fazer? Se você não quer ver spoiler nenhum,
eu garanto que é um spoiler bem pequeno, que não vai fazer diferença na história do livro, que é uma história muito ampla. Então o que eu vou falar é muito pouco para tudo que o conteúdo, para tudo que, de conteúdo que tem no livro. Mas caso você não queira ver spoiler nenhum, eu vou marcar o tempo do vídeo aqui agora e vou colocar aqui escrito, né, na hora que eu for editar, quando que eu acabei de falar do que eu vou falar agora, para você poder pular para essa parte aí, para os minutos, né, e continuar assistindo sem ouvir o spoiler. Então a partir de agora eu vou falar um pouquinho de uma parte do livro em específico que eu achei impressionante e merece ser falado. Essa parte, galera, eu vou falar especialmente com um amigo meu, porque o Carlão vai ficar de queixo caído. Carlão, seguinte, mano. O cara tem uma parte do livro que um cientista lá, os cientistas precisam passar por um teste de inteligência. Então eles têm um jogo e o cara cria nesse jogo diversas situações de uma civilização que está sendo dizimada. Várias vezes essa civilização está sendo dizimada pelo mesmo problema. E esses cientistas têm que resolver esse problema. E cada vez que eles entram no jogo, eles estão numa era diferente, com tecnologias diferentes e culturas diferentes. E eles precisam, com o que eles têm, né, no jogo ali, eles precisam criar alguma coisa que resolva esse problema, para que essa raça aí, para que essa humanidade do jogo não seja dizimada. Porque na verdade o jogo tem um negócio por trás que é impressionante. Mas enfim, eu vou me atentar a isso. E aí o que o cara faz? Tem um cara que é muito foda, um cara que é muito gênio. E ele acha assim que vai conseguir resolver o negócio fazendo um cálculo matemático. Ele é um gênio em matemática, ele é um gênio em computação, ele é um gênio em um monte de coisa. E ele acha que vai conseguir resolver o problema com os dados matemáticos. Só que ele está numa era que não existe computador. Apesar de ele conhecer o computador, né, porque ele é um jogador e ele está num computador jogando. Só que na era que ele está lá, um jogo de realidade virtual, né, como se ele estivesse presente. Ele sabe o que é um computador, ele sabe como funciona um computador, ele sabe a engenharia de um computador. Só que ele não consegue, ele não tem um computador e nem meios para fazer um na época que ele está, a época de imperador e tal, não sei o que. E aí o que o cara resolve fazer? Para resolver o problema da civilização, o cara simplesmente fala assim, o que é um computador? O computador é feito de 0 e 1. Então eu vou fazer um computador humano. E o cara literalmente cria um computador humano. E só que a explicação do livro para isso é impressionante, porque é uma parada que realmente poderia ser feita e poderia existir. Isso que me deixou de queixo caído, me deixou, cara, embabacado. E, cara, foi muito foda. O cara pegou um exército de sei lá quantos milhões de pessoas e separou grupos de 3, grupos de 4, falou assim, não, você vai fazer tal coisa, você é o 0, você é o 1. Ele foi criando grupos, né, durante anos, ele foi treinando pequenos grupos de pessoas para fazer uma função básica, porque o computador, se você for pensar na engenharia dele, ele faz coisas básicas, cada pedacinho dele, né, a união do todo é que faz uma coisa foda. E o cara fez isso, tipo, não, você vai ser um pixel, você vai ser não sei o que, você que sabe ler vai ser memória, você que sabe escrever vai ser HD. E ele foi tratando grupos assim pequenos, eu vou explicar de uma forma bem resumida, mas no livro explica de uma forma bem detalhada e impressionante. E aí ele criou, tipo, não, você vai levantar uma bandeira preta. Então quando você levantar a bandeira preta, significa que você é o 1, e aí o outro vai levantar a bandeira branca. E aí, tipo assim, cada grupinho tinha que fazer uma coisa muito básica, o que não precisava de inteligência das pessoas. Só que como no visto como todo, o cara literalmente criou um computador, cara. Um computador com tela, com imagem, só que com pessoas. E aí o imperador subia na torre, lá do alto via um zilhão de pessoas. E aí o cara gritava, né, tipo, reiniciar o sistema. Aí a galera que era responsável por iniciar o sistema, né, o grupinho de pessoas, iniciava o sistema e aparecia barra de load, que era a galera levantando uma bandeirinha verde. Cara, é um negócio surreal, impressionante, muito foda, muito foda. O cara criou um computador feito de gente. O cara criou uma placa-mãe feito de pessoas. Cara, isso aí eu achei... Eu nunca li isso em lugar nenhum, eu nunca vi isso em lugar nenhum. Eu nunca vi nem nada parecido. Eu achei uma coisa sensacional e bizarra e importante.
E o mais engraçado, às vezes dava pau no computador, dava tipo uma tela azul do Windows, quando alguém errava um comando, quando alguém fazia uma parada, né? Porque era uma reação em cadeia. Se uma pessoa errar, a pessoa de trás que está baseada na da frente vai errar também. Então, a pessoa que errou, o cara falava, ó, o grupo tal errou. Aí o imperador chegava pros carrascos dele lá e falava assim, ó, vai lá e decapita aqueles caras, corta a cabeça deles, mata ele, tira esses bytes ruins aí, coloca pessoas novas porque eles estão fazendo o sistema travar. Cara, que coisa bizarra, mas que foda, mano. Muito, muito inteligente, a sacada muito surreal, cara. Realmente, o cara que criou esse livro é um cara gênio, é um gênio. Então, Carlão, lê esse livro, mano, que se só essa parte do computador humano, você vai ficar de queixo caído, filho. Você vai ficar de bobeira. É muito foda mesmo. Bom, voltando, né? Acabando a parte do spoiler aqui. Eu falei aqui do computador humano, milhões de soldados treinados com código 01, cada um faz na placa-mãe humana. Monitor, tá. Isso aqui foi tudo que eu acabei de falar. E a minha última folhinha que eu botei aqui, temas políticos, que eu já comentei também, sobre religião, fé na humanidade, crença. Ele também trabalha muito isso, conflitos que a gente tem vivido hoje em dia, guerras, coisas que a gente tem vivido há muito tempo e que o ser humano não consegue, lidar com isso. E o cara trata de uma forma muito delicada algumas coisas que já realmente hoje em dia existem, que são grupos que são contra a humanidade. Existem esses grupos e existem grupos que perderam a fé na humanidade, que tipo trabalham realmente para que, sei lá, achem uma vida inteligente em outro planeta, para que os extraterrestres venham para cá e destrua todo mundo e comece uma raça nova, porque os caras perderam a fé na humanidade. Eu não estou falando do livro, não. O livro trata disso, mas eu estou falando que isso existe de verdade, é real, tá? Isso existe. E cara, ele trata essas paradas de uma forma impressionante. Existem debates mundiais polêmicos de destruição da natureza, animais sendo extintos, aquecimento global, a origem da humanidade. Foi o que eu acabei de falar mais ou menos, né? A gente está aí com aquecimento global, a gente sabe que a raça humana é um vírus para o planeta, né? A gente sabe que a raça humana destrói o planeta, então isso gera muita polêmica. A gente está vendo aí, há uns dias atrás fiquei sabendo do rinoceronte aí que foi extinto, né? O rinoceronte cinza, não lembro. Então a gente está perdendo os animais, a gente está destruindo a natureza. E tem grupos, né? Tem ONGs, tem grupos, tem cientistas, tem pessoas que trabalham contra a humanidade porque acham que a humanidade já deu, tipo, não tem solução. É destruir para criar de novo, porque a humanidade desde o início dos primórdios não tem solução. E a humanidade fica se destruindo num loop infinito. A crise da humanidade. E outra coisa também que ele trabalha muito, cara, que eu achei muito interessante. Existe um livro que é muito antigo, que é até difícil de ler, eu acho que não tem muito como ler, mas é um clássico e é um livro muito conhecido chamado Os Três Reinos. Ele é em partes, tá? Tem uma parte, a língua dele é muito antiga, então não é um livro que você vai encontrar numa livraria, comprar e vai ler. Você vai encontrar coisas falando sobre ele, porque é um livro aí que trata de muita coisa da humanidade, muita coisa de guerra, muita coisa de estratégia de guerra, e tem muitos exércitos, e tem muitas coisas, ainda mais os chineses, lá para trás, as dinastias... Nossa, travou minha língua. Mas essa questão toda cultural, teve muita gente que leu esses livros para poder aprender a arte da guerra, para poder aprender algumas coisas e tá dominando aí, cara. E ele fala também muito desse livro, Os Três Reinos, e eu achei muito bom, achei muito sensacional, porque também pesquisa aí no Google sobre esse livro, sobre essa história, Os Três Reinos, que é um dos primeiros romances que existiu, enquanto outras civilizações nem conheciam a escrita, nem conheciam, sei lá o que, era Homem das Cavernas, digamos assim. Os caras criaram um romance de guerra, cara. Procura aí Os Três Reinos, pra você ficar por dentro e você ver aí que é foda. E é isso, galera. Cara, é um livro, vou botar a foto dele aí de novo. Um livro muito bom, um livro muito impressionante, um livro que vai te engrandecer gigantescamente. Você vai aprender coisas absurdas que você nunca pensou que ia aprender na sua vida.
você vai passar a ver a humanidade de uma forma diferente. Você vai ficar balançado por algumas coisas assim que o cara explica. Você vai ficar meio neurótico, você vai ficar meio acreditando em teoria da conspiração. Você vai ficar... Você vai, vai dar razão para algumas coisas que até então você achava que era surreal. Cara, é um livro que vai te mudar. De alguma forma ou de outra, esse livro vai te mudar e vai abrir a tua mente para coisas que você nunca abriu a mente antes. E isso é impressionante. O poder desse livro de conhecimento, a gama de conhecimento que esse livro te faz ter, te faz aprender, do que ele te faz mudar na cabeça, independente da sua religião, da sua crença. Cara, o que esse livro trata, o que ele passa para você, você vai ser uma outra pessoa depois que ler esse livro. É um livro muito bom, como eu falei, escrita difícil, mas é um livro que vale muito a pena. Foi pro top dos meus livros preferidos. E foi um livro que eu achei que eu não ia dar nada por ele, eu não esperava nada. Achei que eu ia ler 1, 2 capítulos e ia desistir. E foi um livro que foi um tapa na minha cara, porque me surpreendeu. E cara, se você for pesquisar, tem vários presidentes que leram esse livro. Porque eu falei, trata de muito tema político, temas atuais, coisas reais, trata de muita coisa real. E a ficção dele é muito ínfima em relação à gama de cultura real que ele tem. Tem muito presidente, Obama, tem muito presidente aí que leu esse livro, que gosta desse livro, que falou que aprendeu muito com esse livro. E realmente você aprende muito com ele. Então é um livro que vale a pena, é um livro que, cara, você não vai se arrepender de ler. E não tem como, eu não quero falar muito para não dar spoiler, além do spoiler que eu já dei. Mas cara, que livro foda, que livro impressionante, que livro surreal. Então é isso, galera. De novo, a foto dele aí, recomendo, super recomendo esse livro. Procura saber mais sobre ele, procura saber sobre as coisas que eu falei. E cara, você vai aprender muito, muito, muito bem esse livro. Valeu, galera, falou. Se você curtiu, ativa aí, compartilha, ajuda a gente. Passa esse vídeo para algum amigo, indica o livro para algum amigo. Indica o vídeo para alguém que você acha que vai gostar aí do que eu falei. E ajuda a gente a compartilhar aí, ativa o sininho para ficar por dentro. Dá o seu like, que também é importante, se você assistiu, se você curtiu. Beleza, galera? E até o próximo vídeo. Falou, valeu, tchau!